Nossa, me senti até linda agora. Que isso? Gente, distúrbios hemodinâmicos, vou conversar com vocês agora. Aqui a gente vai falar dos tipos de edema, dos tipos de hemorragia que tem, de tipos de hiperemia que vai ter, sobre a insuficiência renal, vou falar também. Não sobre ela em específico, mas eu vou citar ela. O que mais que eu vou falar aqui? Vou falar sobre hemorragia, eu falei sobre isso. Sobre trombose, homeostasia, vou falar também. Tríade de Virchow, embolia, tromboembolismo e infarto. Tudo isso, é claro, sim, se for necessário, a gente divide o vídeo em duas partes, que nem eu costumo fazer mesmo. Vamos lá, hiperemia. A hiperemia é basicamente o aumento do volume sanguíneo em um tecido. Aí você tem dois tipos de hiperemia. Você vai ter a hiperemia ativa e a hiperemia passiva. A hiperemia, gente, ela tá relacionada com o eritema porque o eritema é uma causa da hiperemia. Se a hiperemia é o acúmulo de sangue, e a gente sabe que o eritema é quando é aquela área vermelha, então quando você tem um acúmulo de sangue, vai causar o eritema, vai causar o calor lá relacionado aos sinais cardinais e tudo mais. Então a gente sabe que a hiperemia, pelo menos a ativa, está relacionada com o processo inflamatório. Então, como eu havia falado, existem dois tipos de hiperemia. Existe a hiperemia ativa e a hiperemia passiva. A hiperemia ativa é um processo resultante da dilatação arteriolar e o aumento do influxo sanguíneo. Ocorre geralmente em locais de inflamação ou no músculo esquelético, quando você tem algum exercício, né? Porque você vai ter a liberação de mediadores químicos que vão causar essa vasodilatação. Mas é claro que mediadores químicos são esses: histamina, ácido nítrico, prostaglandina, bradicinina também. Gente, agora me veio a bradicinina. A bradicinina, quando você tem um aumento dela, ela que causa tosse, quando você faz o uso de captopril. Acho que é a bradicinina mesmo, não lembro. Enfim, é só um pensamento que veio assim na minha cabeça. Ocorre geralmente então em locais de inflamação ou no músculo esquelético através da liberação de mediadores químicos. Nesse tipo de hiperemia, os tecidos eles vão ficar avermelhados justamente devido a esse engurgitamento, devido a esse acúmulo, esse enchimento de sangue, acúmulo de hemácias naquele local, entendeu? Então, vai ter de sangue oxigenado, de sangue, então fica avermelhado por causa disso. Na hiperemia passiva vai ser o contrário. Na hiperemia passiva, se a ativa é de sangue oxigenado, na hiperemia passiva vai ser de sangue desoxigenado, vai ser de sangue venoso. Então aquela área, em vez dela ficar avermelhada, vai ser uma área que vai ficar um cor cianótico, aquela azulado, roxeado, mais ou menos assim. Então a hiperemia passiva, ela também pode ser chamada de congestão, tá? É um processo passivo, resultante basicamente da obstrução de algo. Quando você tem a obstrução, vai ter o acúmulo, o comprometimento do fluxo, então vai ter o acúmulo de sangue venoso naquele local, então aquela área vai ficar com uma coloração azulada, avermelhada, roxeada, assim, que é justamente a nossa cianose, né? O paciente fica cianótico. É o acúmulo de sangue desoxigenado, de hemoglobina desoxigenada. Então a gente sabe que existem dois tipos de hiperemia. Conceito geral de hiperemia, acúmulo de sangue. E a classificação delas vai depender qual é o tipo, se é o sangue está oxigenado ou se está desoxigenado. Oxigenado, hiperemia ativa relacionada com infecção, com inflamação, aliás. Hiperemia passiva está relacionada com a obstrução de algo e é o acúmulo de sangue venoso, e por isso que o paciente vai ficar cianótico e tudo mais. Aí a gente tem as causas da hiperemia passiva. Vou falar sobre ela, só vou tomar meu remédio. Olha só, as causas, uma das causas que a gente tem são duas causas principais, tá? São duas causas principais que a gente tem. A primeira, você vai ter o retorno venoso diminuído, justamente porque você vai ter algo obstruindo, né? Em consequência de um bloqueio.
Então, o que era para estar subindo para ser reoxigenado vai ter algo bloqueando, então vai ter um acúmulo de fluxo venoso naquela região, então hiperemia, né? Passiva ou congestão, vou chamar de congestão. Então, retorno venoso reduzido em consequência de um bloqueio obstrutivo e localizado. Um exemplo, trombose venosa profunda, ou uma embolia pulmonar que você tem, que vai levar à congestão dos capilares alveolares. Trombose venosa profunda, acredito eu que você vai ter uma congestão nos membros inferiores, dependendo de qual membro que for. E embolia pulmonar, você vai ter um bloqueio lá nos capilares alveolares, então, consequentemente, aquela área do pulmão vai ficar com uma congestão, vai ficar cianótico. Ó, a explicação, ó. Geralmente, um êmbolo vindo da TVP, trombose venosa profunda, obstrui a artéria pulmonar. Ah, tem explicação aqui atrás. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui, ó. Forma-se um trombo. Quando ele se solta, vai formar um êmbolo que viaja para o pulmão e entope a artéria pulmonar. Ok. O sangue não vai chegar nos alvéolos, então a área vai ficar mal irrigada. Então, você vai ter uma congestão nos alvéolos capilares. Só que assim, gente, para você não ter uma isquemia, né, o pulmão ele tem duas circulações. Tem essa pela artéria pulmonar, né, e que vai levar o sangue venoso para ser oxigenado, mas também tem pela artéria brônquica que vai levar o sangue para nutrir o pulmão em si, né. Quando você tem uma obstrução na artéria pulmonar, o pouco sangue que chega pela artéria brônquica fica entupido, então você vai ter uma hiperemia no pulmão em si, por causa que você vai ter uma obstrução dos alvéolos pulmonares. Não que você vai ter uma obstrução dos alvéolos pulmonares em si, mas você vai ter uma congestão nele porque você vai estar entupindo justamente a artéria pulmonar, sabe? E a outra causa de uma hiperemia passiva ou de uma congestão que você vai ter vai ser por redução do retorno venoso sistêmico ou pulmonar que a gente vai ter aqui no caso das insuficiências cardíacas. Se você tem uma insuficiência cardíaca esquerda ou direita, isso vai depender da condição patológica que vai ter. Eu vou explicar melhor sobre isso. Se você está relacionado com retorno venoso sistêmico, então, obviamente, vai estar relacionado com o ventrículo esquerdo, né, do coração. Se você está relacionado com o baixo retorno venoso pulmonar, então vai estar relacionado, obviamente, com o ventrículo direito. Por quê? Por que isso, né, Clara? Vamos relembrar. O ventrículo esquerdo, ele não joga o sangue para a aorta, e a aorta não vai irrigar pelo teu corpo, então, circulação sistêmica. O ventrículo direito ele não joga sangue para as artérias pulmonares para ter a oxigenação, para depois ir para o átrio direito, para o átrio esquerdo, depois o ventrículo esquerdo e tudo mais. Então, se você tem um problema no ventrículo direito, então você vai ter um problema de pulmonar, né? Uma insuficiência, vai ter o retorno redução pulmonar, redução do retorno pulmonar reduzido, assim, né? Então, olha só. Se a insuficiência cardíaca levar à congestão dos capilares alveolares, uma congestão pulmonar, calma. No caso, tudo que eu falei é ao contrário. A minha lógica foi errada, tá, gente? Se a insuficiência cardíaca levar à congestão dos capilares alveolares, uma congestão pulmonar, né, que nem a gente havia falado, então você vai ter uma insuficiência cardíaca esquerda. Por quê? O ventrículo esquerdo ele vai perder a capacidade de bombear sangue adequadamente para a circulação, então o sangue ele vai represar, ele vai ficar preso no pulmão. Por isso você vai ter uma hiperemia passiva, uma congestão alveolar ali, do tipo de insuficiência cardíaca esquerda. Porque vai ter o acúmulo de sangue nos capilares alveolares devido à falha da bomba lá do ventrículo esquerdo. Faz sentido até, né? Porque o sangue represa no pulmão. Os sintomas vão envolver o pulmão, tudo que está relacionado com o pulmão vai ter a ver com a insuficiência cardíaca esquerda. Então, você vai ter uma dispneia aos esforços, você vai ter tosse,
noturna, vai ter crepitação pulmonar, acredito eu que deve ter secreção também, sei lá. Agora, caso haja uma congestão sistêmica, você já vai ter uma insuficiência cardíaca direita. Por quê? Se o coração não consegue bombear sangue para os pulmões, então o sangue, concorda que o sangue vai ficar obstruído, vai se acumular nas veias sistêmicas assim? Então por isso você vai ter uma congestão. Faz sentido. Então você vai ter uma congestão periférica, aliás, tá? O fígado, o baço, as pernas, assim, tudo mais, vai ficar tudo com uma hiperemia, vai ficar cianótico. Faz sentido também. Mas o que eu tinha falado antes também fazia sentido. Enfim, então, basicamente, a gente sabe que as causas da hiperemia é a redução do refluxo, redução do retorno, ou do retorno sistêmico, ou se não capilar, né? Capilar não, pulmonar, ou se não, quando você tem um bloqueio, que tá uma obstrução que tem esse acúmulo de sangue venoso. Que mais? Calma. Pessoas que possuem hiperemia passiva, o fígado pode apresentar uma aparência de noz moscada, tá? Além disso, devido à hepatomegalia, que você vai ter um acúmulo de sangue, então acredito eu que deve causar essa hepatomegalia. Pode haver uma compressão no nervo, resultando em dor. É isso. Então, gente, hiperemia é isso. Aí, e não tem mais. Deixa eu ler isso aqui, mas eu acredito que isso aqui não seja nada de novo, né? Que a gente já não tenha visto. Tem de novo sim, é legal a gente saber isso aqui, ó. Quando tu tem uma insuficiência venosa de longa duração no membro inferior, esse membro inferior ele pode acabar apresentando uma coloração, uma pigmentação castanho amarronzado, assim, castanho escuro da pele e dilatações varicosas, varizes, assim, por causa que acontece, olha só. A hipertensão venosa vai levar ao extravasamento das hemácias para o intertício. Essas hemácias elas vão sofrer degradação e a hemoglobina ela é metabolizada em hemosiderina. No caso, gente, a hemoglobina, quando ela é metabolizada, uma parte é transformada em bilirrubina, bilirrubina e tudo mais. A outra parte, lembrando que hemoglobina é o M mais globina, e esse M contém ferro. Quando você faz a metabolização da hemoglobina, é dividido esse M, essa globina, e esse M, esse ferro, uma parte dele é metabolizada. E isso vai dar, justamente isso que vai dar essa coloração, esse depósito, essa coloração na pele, esse depósito de castanho marronzado, castanho escuro assim, ó. Essas hemácias sofrem degradação e a hemoglobina é metabolizada em hemosiderina, que é um pigmento rico em ferro. A hemosiderina é fagocitada pelos macrófagos e depositada na pele, resultando na coloração castanho escuro, bem características assim. Em relação à hiperemia, insuficiência cardíaca e tudo mais, é isso. Agora vai entrar na parte de edema. Existe 5 tipos? 1, 2, 3, 4, 5. Existem 5 tipos de acontecer um edema. Não é difícil não. Não é difícil não. Você entendeu isso aqui, ó? Rapidinho você pega o jeito. Deixa eu só dar uma pausa. Gente, vamos falar então agora de edema. Edema é acúmulo de líquido, basicamente. Seja ele transudato ou exudato. Novamente, transudato está relacionado com o aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica, que eu vou falar aqui. E exudato, inflamação, basicamente. Transudato, pobre em proteínas, exudato, rico em proteínas. A primeira causa que a gente... edema é o resultado do movimento do fluido da vasculatura para dentro do espaço intersticial. O fluido pode ser transudato ou exudato. Basicamente, acúmulo de líquido fora do interstício, né? Lá no extracelular. Causas. Primeiro, aumento da pressão hidrostática.
Quando você tem dificuldade do sangue retornar para o coração, faz com que a pressão dentro dos capilares aumente. Quando essa pressão dentro dos capilares aumenta a pressão hidrostática, né? O que vai acontecer? A maior saída do líquido capilar para o intertício. O sistema linfático, ele não vai conseguir drenar em todo esse líquido, todo esse infiltrado, e vai gerar o acúmulo de líquidos no tecido. Um exemplo que a gente tem é insuficiência cardíaca. E aqui no caso vai ser um exemplo clássico de transudato. Então, a pressão hidrostática aumentada é uma das causas, novamente, dificuldade do sangue retornar para o coração. Você vai ter um aumento da pressão dentro dos capilares, aumentou a pressão hidrostática, o fluido saiu para o intertício, gerou edema, vasos linfáticos não conseguiu drenar tudo. A segunda causa que a gente tem é a permeabilidade vascular aumentada, que aqui já é um tipo clássico da inflamação. Que eu expliquei isso, inclusive, em uma das... Lembra que eu falei que existem alterações vasculares, que isso ia ter uma vasoconstrição transitória de uma vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular também ia influenciar nessa parte de gerar o edema e tudo mais. Então, ó, permeabilidade vascular aumentada ocorre quando há uma alteração no capilar em que ele fica mais permeável a líquidos e proteínas, ou seja, quando a permeabilidade aumenta, líquidos e proteínas extravasam para o intertício, vai reduzir a força de reabsorção, ou seja, a pressão oncótica, que é a força de reabsorver, ela é reduzida e aumenta a retenção, aumenta a pressão hidrostática, o que acontece resultando no edema mais rico em proteínas, justamente por causa, se você tem um aumento da permeabilidade vascular, vai sair mais líquido e proteínas. Um exemplo disso aqui que eu havia citado, lembre da inflamação do tipo fibrinosa. Lembra que eu falei que você vai ter um aumento da permeabilidade vascular e proteínas, moléculas grandes como o fibrinogênio no ímã extravasar? Então aqui vai ser um líquido rico, uma inflamação, um líquido rico, um edema rico em exudato. Então, A, aumento da pressão hidrostática, eu falei. B, permeabilidade vascular aumentada também. C, pressão oncótica coloide diminuída devido à redução de albumina plasmática. Aqui é como se fosse a mesma coisa, você vai ter um aumento da pressão capilar e uma redução da pressão, aumento da pressão capilar não, aumento da pressão hidrostática, uma redução da pressão oncótica. Lembrando que a pressão oncótica é a força que puxa o líquido para dentro do capilar, sabe? Devido à redução da albumina. Olha, por causa de dois motivos. Ou você vai ter a síntese e a produção de albumina diminuída, ou senão você vai ter a perda de albumina bem grande. Pressão osmótica coloide diminuída devido à reduzida albumina plasmática. Com menos albumina no plasma, a pressão oncótica plasmática diminui. Isso reduz a força de reabsorção dos capilares e ocorre em duas ocasiões. Síntese diminuída de albumina pode ser, por exemplo, numa doença hepática, desnutrição proteica também, por exemplo, marasmo ou caquexia. Por isso que você geralmente tem um edema nos membros inferiores, pacientes que têm marasmo ou caquexia. Tem uma outra também que eu esqueci o nome. E perda aumentada da albumina, por exemplo, na síndrome nefrótica que a gente tem. Outra coisa que a gente tem é uma obstrução linfática. Se você tem uma obstrução dos vasos linfáticos, esses não conseguem absorver justamente o infiltrado. Então, você vai ter um edema, né? O sistema linfático normalmente drena o excesso de líquido do intertício de volta para a circulação. Quando eles são obstruídos, o líquido não é reabsorvido. É um caso de uma inflamação ou uma neoplasia. E por último, não menos importante em relação ao edema, é a retenção de sódio. Se você ocorre quando os rins, eles vão reter sódio em excesso. Tu tá retendo sódio em excesso, o que aumenta? Vai aumentar mais a osmolaridade, então mais água é absorvida, o volume aumentado, isso vai elevar a pressão hidrostática, elevou a pressão hidrostática, a pressão oncótica diminui, mais líquido sai para o intertício, gerando o edema. Viu? Como que não é difícil? É só você, basicamente,
processos inteiros estão relacionados com um excesso da permeabilidade vascular, mas a maioria todos são relacionados com o aumento da pressão hidrostática e a redução da pressão oncótica, né? Ana Clara, a insuficiência acabou? Não. A insuficiência, isso aqui eu expliquei as causas dela, mas agora a localização dela e tem os nomes, né? Se você tem um edema, isso aqui eu confesso que eu nunca vi, eu não conheço sequer uma doença que causa isso, mas eu tô no início também ainda, né? Mas quando você tem um edema no corpo inteiro, a gente chama isso de anasarca. Vou até pesquisar aqui. Uma anasarca, ó. O paciente está todo edematoso, nas faces, nos membros superiores, nos membros inferiores, acho que dá pra ver também assim, no abdômen, no tórax também parece estar, literalmente no corpo inteiro. Aqui, ó. Aqui a gente tem um edema nos membros inferiores. Sinal de cacifo aqui ativo, causado por aumento da permeabilidade, causado pelo aumento da pressão hidrostática. Aqui, ó, hiperemia, aqui não dá pra ver na imagem, mas hiperemia e inflamação. O que é causa da inflamação mesmo? Aumento da permeabilidade vascular. Novamente, aqui, ó, uma hiperemia aqui no pescoço. Aqui não dá pra ver na imagem. Muito ruim. Aumento da permeabilidade vascular também, tipo de inflamação. Vamos ver se tem mais aqui. Ó, a urina, tá vendo essa espuma aqui? Isso aqui é perda por albumina. Então, você tem a redução da pressão osmótica por redução de albumina. Isso mesmo? A baixa pressão oncótica por redução de albumina, exatamente. Aqui, ó. Aqui, no caso, é obstrução linfática que você vai ter. Isso aqui eu nem sei, obstrução linfática também. Mama, a mama em formato parecido com casca de laranja, que não dá pra ver. Mas casca de laranja vai ficar cheio de pontinhos assim. Aumento da... aumento da obstrução linfática também. Aí a gente tem o edema pulmonar. Deixa eu ler aqui, peraí. Olha só, o edema generalizado, a gente viu que é a anasarca, certo? Agora, quando você tem, por exemplo, o edema pulmonar, como é que é o mecanismo? Ocorre devido ao aumento da pressão nas veias pulmonares. A causa mais comum é a insuficiência cardíaca esquerda. Lembrando que a insuficiência cardíaca esquerda, você vai ter a falha do ventrículo esquerdo, então vai ter acúmulo nas artérias pulmonares. Acumulou sangue nas artérias pulmonares. Aí você vai ter lá a nossa congestão nos capilares alveolares e você também vai ter um edema pulmonar, porque aumentou a pressão dentro desses capilares, né, de sangue assim, extravasou o líquido para fora, edema, né? Então, o mecanismo aumento da pressão venosa por causa do transudato, né, que vai se formar o líquido, né? Ou melhor, aumento da pressão venosa devido a causa mais comum insuficiência cardíaca esquerda, e o líquido que é formado é transudato que a gente tem, né? Sinais clínicos: dispneia intensa, expectoração de secreção espumosa e rósea, por causa dos rompimentos das hemácias, e edema por aumento da permeabilidade capilar, é o exudato, né, da inflamação. Isso que eu não vou explicar de novo, não. Ascite, gente, ascite, acúmulo de líquido no abdômen, né, na hipertensão portal. Ascite, acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, resultante do aumento da pressão hidrostática na veia porta, tá, gente? O aumento da pressão hidrostática leva ao extravasamento do líquido para a cavidade peritoneal, leva também à hipoalbuminemia devido à redução da pressão oncótica, além da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai piorar ainda mais o edema, né? Então, no caso da ascite, você vai ter um aumento da pressão oncótica, aumento da pressão hidrostática, mas vai também estar relacionado com a diminuição da pressão oncótica, por causa que você vai ter uma hipoalbuminemia, e além da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ana Clara, você falou que isso pode piorar o edema. Por quê? Lembra que eu falei que se você tá retendo mais sódio, você já tá com edema, já tá extravasando líquido lá, porque você vai ter um aumento da pressão.
tá retendo mais sódio, mais água tá sendo puxado, mais aumenta a pressão, mais extravasa o edema, né? Então, ó. Então, eu acredito que deve piorar assim, ó. Como tem menos líquido e proteína no interstício, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado e absorve mais água. Isso piora o edema ascítico. Insuficiência cardíaca direita em relacionado com o edema. Vai ter um aumento da pressão hidrostática venosa, isso vai diminuir, dificultar o retorno venoso, né? Porque você vai ter geralmente uma obstrução, né? Isso ativa também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que agrava o edema. A mesma coisa. A mesma coisa que no caso da ascite. Mesma coisa. Só que aqui no caso, a insuficiência cardíaca esquerda, causava um edema pulmonar, né? No caso da direita, você vai causar uma anasarca. O que mais? Peraí. Novamente, ó, hipoproteinemia também é a mesma coisa. Reduz a pressão oncótica do plasma, reabsorvendo menos líquido, né? Porque se você está extravasando proteínas, a água geralmente ela vai seguir o caminho lá da osmolaridade, né? Então, se tem mais líquido e proteínas fora do interstício, fora lá do vaso, a água ela vai lá para onde tem mais líquido, onde tem mais proteínas, então você vai ter o extravasamento, aumentou o líquido, né? Por isso que causa a hipoproteinemia, causa o edema também. Só que aí, isso, como o corpo reconhece que tem pouco líquido, vai ativar também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, piorando também o edema. O edema renal, mesma coisa, tu tem uma glomerulonefrite aguda, que causa uma redução da filtração glomerular. Então, você vai ter mais retenção de sódio e água. Tudo mais. Essa parte fica com preguiça de explicar. Mas a parte de edema, gente, é isso. Aí falta explicar a hemorragia. Homeostasia, trombose, tríade de Bischel e infarto, embolia e isquemia. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e vou gravar uma parte 2 para não ficar tão cansativo, tá? Eu tô achando que vai ter que ter parte 3, se depender. É isso, beijos.